Meu nome é Bruno Chapadeiro, eu sou psicólogo de formação inicial e eu estou terminando meu pós-doutorado na Escola Paulista de Medicina da Unifesp e eu dei continuidade ao meu tema de pesquisa do doutorado, que era sobre as perícias em saúde do trabalhador, tanto as perícias judiciais quanto as perícias do INSS. Mas aí veio a pandemia, né, em março do ano passado, e eu comecei a me inteirar muito do assunto. Então, eu acabei deixando de lado outros temas de pesquisa, acabei me debruçando nesse mesmo, tentando pegar esses eixos da saúde mental, trabalho, que eu já tinha uma certa expertise, e adicionar, então, o que esse momento da pandemia mudaria nessas questões ligadas às relações de trabalho e os impactos na saúde mental. Algumas pesquisas, principalmente norte-americanas, têm apontado que o nosso grande desafio vai ser a gente achatar a curva da saúde mental também, neste momento da pandemia e, quiçá, no mundo pós-pandemia. Né? Então, assim, algumas pesquisas têm apontado que quanto mais se crescem as taxas de desemprego, por exemplo, mais a gente tem um aumento de busca por serviços de saúde mental, né? Serviços públicos de saúde mental, e uma taxa de suicídios também ampliada, né? Então, eu costumo, inclusive, trazer isso nas minhas pesquisas, né, do quanto que o suicídio ele é um fenômeno social, no sentido que ele está muito ligado à miséria, à pobreza, ao desemprego, né? Aqui, América Latina e Caribe, onde nós temos as maiores taxas de suicídio no mundo, se dão muito por conta da desigualdade social, né? Então, eu acho que realmente vai ser um desafio que a pandemia trouxe para a gente, que por um lado a gente tem as pessoas que estão em isolamento há muito tempo já, e isso já tem tido, pesquisas brasileiras, inclusive, têm apontado isso já uma sequela no campo da saúde mental, em termos de acréscimos das estatísticas em relação a transtornos de ansiedade, depressão, e também para as pessoas que estão desempregadas, né, que vão permanecer mais tempo nesse desemprego estrutural. Isso vai trazendo um desalento nessas pessoas, então também tem impactos na saúde mental, e nos profissionais que estão na chamada linha de frente, né, que foram considerados como atividades essenciais. Eles também, por estarem vivenciando o calor do momento ali no dia a dia, também têm tido já, pesquisas nossas, inclusive, têm apontado isso, já prejuízos à saúde mental dessas pessoas. Tá? Então, acho que é o grande desafio que a pandemia nos coloca, além do desafio epidemiológico, parasitário, né? Também esse desafio de olhar para a saúde mental. Eu vejo que, assim, as empresas têm falado muito sobre essa questão de saúde mental atualmente, né? Eu acho que a pandemia escancarou isso, né? Escancarou que a saúde mental já era uma problemática dentro das organizações e que agora precisa ser olhada ainda com mais calma, uma vez que a gente não tem mais os coletivos de trabalho, né? Se a gente pensar na população que está no teletrabalho, eles estão ali sozinhos, isolados, dando conta de uma jornada extensa de trabalho, né? Então, a gente pensar em todos esses fatores, né, os chamados riscos psicossociais, as organizações vão ter que olhar para isso. E algumas já têm olhado, né? Eu tenho acompanhado algumas iniciativas que têm olhado um pouco para isso. O que a gente vê, infelizmente, é que alguns programas ainda ficam muito ligados ao indivíduo, né? Então, o que o indivíduo pode fazer para melhorar a sua situação ali de teletrabalho, por exemplo, ou dentro da organização, né? Pouco se fala sobre essa adequação do trabalho, né? Adequação das condições da organização do trabalho, etc. Iniciativas públicas são essenciais. O próprio relatório do Ministério da Saúde de fim de 2018 apontava isso, que nas cidades que nós temos um ou mais centros de atenção psicossocial, as taxas de suicídio são diminutas nessas regiões. Também as taxas de busca por conta de transtornos mentais mais característicos, né, de maior incidência, como as depressões, os episódios ansiógenos, né, também são diminuídos. Então, não tem muito segredo, né? Por um lado, do lado privado, a gente mexer na organização do trabalho, né? Adequar esse trabalho a essas pessoas, e do ponto de vista público, de investimentos de serviços especializados em saúde mental, saúde do trabalhador,
porque os dados já nos mostram isso, que há muita eficácia. Estou alinhado com as pesquisas que eu tenho estudado, né, as pesquisas norte-americanas que eu citei, que tem mostrado isso, que quanto mais desemprego, né, mais desligamentos, então mais incidências de transtornos mentais e, consequentemente, suicídios, né? Então isso é muito grave, que a gente está falando de um problema social, a gente não está falando de um problema ali de X ou Y organização, né? Então, eu vejo que um apoio por parte do Estado nesse momento é de suma importância, né, para a manutenção desses empregos. Isso foi tentado no ano passado, a duras penas. A gente sabe que tiveram algumas iniciativas que demitiram as pessoas para que elas tivessem acesso ao seguro-desemprego, e aí recontratavam numa forma mais precária, não seletista, né? E aí, por exemplo, isso impactou, por exemplo, na nossa vigilância em termos do contágio da Covid-19, porque daí, por exemplo, essa pessoa que era cometida com o vírus, ela tinha que continuar trabalhando porque ela não estava né, sob um regime que permitia que ela pudesse se afastar para cuidar e receber o seu salário. Ela foi recontratada com outro regime jurídico. Então, isso embaralhou muito a questão. E a gente viu crescer demais, né, o desemprego. A gente está falando aí de chegar na casa de quase 15 milhões de desempregados no Brasil, isso sem contar aquela faixa dos desalentados que o IPEA considera, né, aquelas pessoas que deixaram de procurar trabalho já por justamente não conseguir empregos cuja remuneração dê conta do seu orçamento familiar. É um tema que a gente vai ter que olhar para ele, né, com muita cautela, né, com muita cautela e muita atenção, porque qualquer atitude tomada agora pode, se não reverberar já, lá na frente, um aumento, né, desses desligamentos, A gente viu iniciativas também muito interessantes, inclusive em que foram feitos cortes em organizações, né, de vendas de ativos, por exemplo, para justamente não demitir as pessoas, né. Então, a gente esquece de olhar para essa parte, que as organizações também têm uma responsabilidade com o local em que elas estão inseridas, né. Então, às vezes a gente tem aquela pequena cidade em que tem aquela empresa que tudo gira em torno dela na cidade, todo mundo é empregado dela, né? A gente viu uma certa conscientização nesse sentido, né? De, olha, vamos dar uma segurada, vamos atrasar alguns impostos para o governo e etc., né? Foram feitas negociações com as prefeituras para segurar esse pessoal, porque senão teria um impacto econômico e social severo naquela cidade, né, que dependem quase exclusivamente daquela organização. Eu acho que a gente não consegue mais deixar de lado algumas questões que ficaram estancadas, né, como a gente falou. Então, assim, eu faço uma crítica a esse termo do novo normal, porque, na verdade, esse novo normal só trouxe à tona, evidenciou e normalizou coisas que já aconteciam antes. Só que agora não tem mais como a gente não lidar com isso, né? Então, por exemplo, a gente já tem uma linha dentro do campo da saúde mental relacionada ao trabalho que vinha estudando os efeitos do desemprego, né? A gente tem chamado, inclusive, de uma psicopatologia do desemprego, que é isso, as pessoas que estão muito tempo desempregadas, elas passam a ter um estresse crônico, uma ansiedade, tem aquela coisa da pessoa ficar vendo todo mundo na sua casa sair para trabalhar e ele ali visto como um corpo improdutivo, né? E que essa situação vai se alongando e vai gerando mais angústia naquela pessoa, né? Ele tem essa reverberação na família, então da família enxergá-lo dessa forma, né? Como alguém que estaria ali encostado, vagabundo, né? Então, isso tem impactos severos também nessa autoimagem das pessoas, e aí a gente está falando de mais de 15 milhões, né? Então, você imagina o quanto que tudo isso está aí, mas está invisibilizado para a gente, porque essas pessoas estão desassistidas, né? Elas vão escoar na rede pública, né? Elas vão escoar no SUS, elas vão escoar na Previdência,
para buscar algum provento, alguma assistência, né, no SUAS também, né, no Sistema Único de Assistência Social, e a gente não tem conseguido dar conta disso, né, porque estamos numa economia desacelerada, com tudo que está acontecendo, da pandemia, mas eu acho que a pandemia trouxe justamente isso, né, a partir do momento que a gente pensa que mais de 50% da população não tem acesso a dispositivos como esses, uma internet rápida, então ainda era costume nesse Brasil continental as pessoas saírem de casa para buscar trabalho. E aí, à medida que elas nem isso podem fazer, então elas ficam ainda mais dentro de casa, ensimesmadas, com aquela pecha de serem, né, os improdutivos, e numa sociedade que tem uma ode ao trabalho, né, em que o trabalho se torna realmente, ele já é central, mas ele se torna ainda mais um fetiche assim, do sucesso e etc., né, de alcançar um lugar ao sol, um fetiche, né, de ter uma promessa de se dar bem. Imagina para quem não tem nem de onde partir, né? Então, realmente já há impactos na saúde mental, sim. Quando a gente fala dos profissionais de saúde, aí a gente não está falando só de médicos e enfermeiros, mas todo mundo que trabalha na saúde, né? Desde a pessoa que faz a limpeza, o atendimento, o administrativo, já vinham de condições precárias, de sobrecarga de trabalho, de jornadas extensas, de equipes reduzidas, né? E agora, novamente, a pandemia mostra isso. Se um de nós se afasta, seja por ter tido contato, né, ter sido contaminado com Covid-19, ou mesmo justamente por essa sobrecarga, por um cansaço, né, os outros têm que dar conta da demanda. Então a gente imagina o que é isso, se isso já era pesado antes da gente estar nessa situação de emergência, mas aí a gente entra em outra questão. É muito simples também decretar um lockdown sem pensar em como vai ser a renda dessas pessoas, né? Dizer para as pessoas pararem, eu fico pensando, se eu fico um dia sem uma parte do meu salário, já tem um impacto severo no meu orçamento familiar, né? Imagina para essas pessoas que dependem disso, de cada dia ganhar alguma coisa. Então, são questões que vão sendo imbricadas, mas parece que não se chega, de novo, a falar no cerne delas, né? Então, a gente bate palma para os profissionais de saúde na janela, a gente, né, agradece eles, etc., mas, por outro lado, pessoas que acabam se aglomerando e que vão, novamente, escoar, né, precisando desses leitos, ocupando esses leitos, né? A gente tem tido uma população jovem que tem sido infectada e que tem utilizado esses leitos, né, na faixa de 40 anos, mais ou menos. Então, essa sobrecarga do sistema de saúde é algo que já existia, que já mostrava para a gente que não dava conta, né? Agora ficou ainda mais evidenciado. Agora mostra que realmente não dá conta mesmo, né? O pouco que a gente tinha não vai resolver, né? Então aí são tentadas outras ações, mas só pensando nisso, só pensando dos leitos, né? Não se pensa em diminuir a curva do contágio para que a gente não tenha novas variantes sendo circuladas, né? Porque é uma besteira pensar que quanto mais o vírus tiver por aí, mais a gente vai criar anticorpos e resistência. Não, a gente vai criar anticorpos e resistência com vacina, né? O que pode acontecer são essas mutações que saem do prumo aí, a gente fica, né, à mercê de, então, ter novas vacinas, apesar que as que a gente tem, né, elas dão conta, pelo menos, das variantes existentes, mas a gente não sabe, né, elas surgirem em muito pouco tempo. Vai saber se surgem outras tantas que daí a vacina já não dá conta. Então, tem que evoluir uma nova vacina. Então, entra num círculo vicioso por a gente não lidar com as questões pontuais, né? Financiamento de ciência e educação no Brasil, que, curiosamente, na pandemia foi sendo subtraído, né? Seja em São Paulo, digo São Paulo que ficou evidente a questão do Instituto Butantan, né? Rio de Janeiro com a Fiocruz, mas também em âmbito federal a gente foi vendo uma subtração disso, né? Porque a ciência poderia dar tantas respostas, né? E ela deu com o pouco que se conseguiu, né? A gente viu a USP desenvolvendo testes mais rápidos por saliva, se não me engano, camas pronadas já, né? Para poder fazer
mais fácil a ventilação mecânica. A gente viu muita coisa sendo produzida pelas universidades, né, nesse momento. Eu acho que a formação de corpo técnico ela é essencial, né, a gente ter mais acesso nas universidades públicas, né, para formar mais gente, para dar conta desse Brasil continental que eu tenho dito, né? E, claro, a Covid-19 acho que vai colocar realmente um outro aspecto na formação. Então, eu acho que tem essa parte de formação de corpo técnico também, mas também tem esse investimento em coisas que dão soluções, né? Que a ciência, ela serve para isso, para tentar dar soluções, e não só tapar buracos, né? Ela não serve para só ficar produzindo coisas que já existem, mas de pensar outras tantas, né, que poderiam ajudar a resolver um problema maior, né? Mas com baixo orçamento a gente sabe o quanto que é difícil, né? A pesquisa leva tempo, leva investimento, então eu acho que a gente recai nessa questão de que é de suma importância o financiamento para ciência, tecnologia e educação, para tanto formação de novos quadros, né, mais adequados, como a gente está falando aí, em termos assim do que é necessário para lidar com o Covid-19, mas também para inovações. Obrigado. Eu só tenho a agradecer, né, a vocês todos da Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais por dispor esse espaço. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante, muito importante a gente utilizar das redes sociais, desses canais, né, para se chegar às informações reais, né? Então, tudo que eu estou falando baseado em todas as pesquisas, tudo que eu tenho acompanhado de jornais que têm mostrado pesquisas internacionais também, né? Então, porque a gente está vivendo também uma pandemia de desinformação nesse momento, né? Que tem feito um desserviço muitas vezes. Então, o meu papel como educador aqui, e eu espero que essa mensagem chegue para não só para os associados, mas, né, todas as pessoas interessadas no tema, é esse, de tentar trazer as informações reais, né, o panorama real da coisa, porque é quando a gente olha de frente para o problema que a gente consegue enfrentá-lo à altura que ele merece. Acho que é isso. Obrigado mais uma vez.